O que foi algo que aconteceu em uma entrevista que fez você não contratar o candidato? Eu estava entrevistando um candidato muito bom tecnicamente. Ele entendia bastante de desenho mecânico, metrologia e tinha um ótimo domínio na parte prática. Eu até o conheci e também a sua família. Eles moravam em uma rua abaixo da minha. Eu tinha bastante amizade com o pai dele. Fizemos toda a entrevista e eu estava muito satisfeito com o transcorrer da coisa. Aí, para perguntar afinal o que era comum, eu fazia a todos os candidatos. Por que você quer trabalhar na G? Falei o nome da empresa. Ele pensou e respondeu: Bom, senhora Wellington, eu quero trabalhar aqui. Olha só. Eu quero trabalhar aqui para eu ter meu dinheiro, ter minhas coisas e ficar livre do meu pai. Ele é muito chato, enjoado e pega muito do meu pé. Eu não gosto dele e preciso desse emprego para dar uma banana para ele. Eu pensei e falei, tá, está ok. Daqui uns dias a gente entra em contato com você. Passou alguns dias e pedi à analista de recursos humanos para fazer contato com ele e marcar a devolutiva da parte prática. Quando ele chegou, eu expliquei. Bom, o conhecimento técnico que você tem supera e muito as competências necessárias do cargo. No entanto, eu acho que o seu motivo para querer trabalhar aqui com a gente é muito fraco. Você quer trabalhar aqui para se livrar do seu pai, que é muito chato e do qual você não gosta porque pega muito no seu pé. Eu sou bem mais chato do que ele e eu vou pegar muito mais no seu pé e com certeza você não vai gostar de mim. Se você não gosta do seu pai, com certeza não gostará do seu chefe. Um conselho: em outra entrevista, nunca mais fale esse tipo para mostrar o seu interesse por esta ou aquela empresa. Este é um motivo muito fraco. Eu me despedi dele. Eu pensei muito antes de dispensá-lo, mas agi de acordo com os meus princípios. O conhecimento técnico eu consigo dar a qualquer candidato, e isso ele tinha. O que faltava a ele eu nunca conseguiria dar. Não sei o que vocês acham dessa resposta. Se quiserem opinar, fiquem à vontade. Tenha várias histórias que me deixaram duvidar se o candidato seria a pessoa certa. Primeiro, falar mal da empresa onde estava a trabalhar. Candidato metindo e metendo os pés pelas mãos. Total foco nele. Sem mim, a empresa onde estou trabalhando vai à falência. Tenho que ensinar a todos como que tem que fazer as coisas, etc. Um candidato a eletricista nas gruas da torre que nunca tinha trabalhado em altura e muito menos numa grua. Num país asiático, em duas ocasiões diferentes, engenheiros mecânicos com diplomas falsificados. Chegar atrasado 45 minutos sem ser da mesma recebido para a entrevista, nem sequer pedir desculpa pelo atraso e quando pergunta se tinha algum problema que o atrasou dizer, sabe como é estar-se na conversa e às vezes acontece. A meio da entrevista, o candidato olha várias vezes para o relógio e diz-me o seguinte, isso ainda vai demorar muito tempo, se pudesse andar da perna eu agradeceria. Tenho o bilhete para a apresentação dos novos jogadores para esta temporada. Um candidato que durante a entrevista atendeu 3 chamadas da namorada, o senhor não se importa, isso não demora muito, e fez uma chamada para uma amiga, um amigo. Um candidato a desenhador projetista com 22 anos que veio à entrevista acompanhado pela namorada, levando para a entrevista e insistindo na sua presença. Um candidato que aparece à entrevista e me pede para assinar um papel para apresentar no fundo de desemprego dizendo que não está interessado em qualquer trabalho e que só estaria ali porque o centro de emprego exige dele que ele se candidate. Pedi durante a entrevista 1 mês de salário adiantado para o caso de se aceite, porque estava apertado.
Um que me respondeu a pergunta: o que é que espera da nossa empresa? Nada, eu queria trabalhar na empresa X, mas não tem vaga nesse momento. E o meu pai, que trabalha lá, disse que só para o ano que vem é que tem vagas. Vamos ver aqui se tem mais. Eu tive alguns casos em que tive que rejeitar um candidato devido à sua atitude em relação aos colegas de trabalho. Eu havia entrevistado um técnico altamente qualificado, pós-graduação mais MBA, para o cargo de executivo de desenvolvimento de processos em nossa fábrica de produtos farmacêuticos. Foi a rodada de entrevista para os recursos humanos. Normalmente revisei o candidato uma vez com o chefe funcional e quando o encontramos bem, o encaminhamos para a fase final com o vice-presidente. Agora, quando essa pessoa foi entrevistada na fase 1, eu estava de licença e, portanto, não consegui concluir a parte de recursos humanos. Para economizar tempo, para o candidato, a fase final com o vice-presidente foi conduzida para que eu pudesse entrevistá-lo mais tarde. O candidato havia passado por referência e as duas entrevistas foram bem. Ele foi recomendado pelo vice-presidente para uma oferta final. Este foi um caso complicado, porque embora teoricamente eu tivesse a opção de chefe de recursos humanos em rejeitá-lo, após a minha entrevista, teria sido difícil fazê-lo, já que ele havia sido liberado por 2 idosos. Quando eu comecei a minha entrevista, tudo estava indo bem, até que eu perguntei se ele queria alguma informação ou tinha alguma dúvida. Então, ele disse que esperava um aumento salarial de mais de 50 a 60% sobre o salário existente. Normalmente, pagamos bem a candidatos merecedores, mas ele também deve estar dentro do nosso salário de referência. Então eu pensei em investigar mais. Pedi-lhes para justificar o aumento salarial que ele queria. Sua resposta teve 3 pontos. Eu me formei na faculdade de renome e gastei muito dinheiro com isso. Sou muito talentoso e estou fazendo um ótimo trabalho em minha empresa existente que me promoverá com um aumento de 40% no salário, portanto, sua oferta precisa ser mais do que isso. Meu trabalho é único e relacionado à criatividade, à invenção de coisas novas, portanto, ele precisa ser bem pago e não aceitarei nada menos do que isso. Perguntei-lhe que quando ele estava indo bem em seu emprego atual, a ponto de esperar uma promoção de 40%, o que faz procurar um emprego, sua resposta foi: estou planejando me casar, então preciso ganhar mais. Agora é um dia que é um critério para conseguir um parceiro melhor, disse dele rindo. Embora eu conhecesse seus empregadores existentes e que eles não pagam tão bem, também sabia que seu trabalho não era tão criativo e que cientista era um daqueles títulos extravagantes usados para aumentar egos de caras com diplomas e eles estavam dando voltas com jagões que se achava que os recursos humanos não daria certo. Essa coisa de casamento me irritou. Ele parecia ter dinheiro. Minha próxima pergunta foi: você pode explicar as duas últimas melhorias que você trouxe para o trabalho que permitiram processar o desenvolvimento? Ele estava gaguejando e inventando algumas histórias inventadas abaixo do padrão, mas ele terminou com uma citação sarcástica, me dizendo que: Senhor, nosso trabalho de cientista não é como o seu administrador pessoal de produção ou compra e vendas. Essas pessoas fazem o que lhes dizem. Fazemos invenções, etc. Isso me irritou, mas continuei. Deixei claro para ele que todos os trabalhos eram importantes e é preciso respeitá-lo. Ele estava um pouco nervoso agora, então deixei claro que não poderíamos corresponder às suas expectativas salariais dele. Então ele continuou me perguntando como uma empresa de renome não podia pagar tanto salário que ele já estava recebendo oferta das empresas concorrentes, etc. Pedi educadamente que ele prosseguisse com qualquer uma dessas ofertas, então, e esta não iria ele.
Então ele começou a negociação e disse: posso considerar negociar 10 a 15% pouco antes de terminar a conversa? Claramente eu não estava interessado e disse que, no caso de ele ter sido selecionado para a entrevista, ele ficaria íntimo disso e que tínhamos todas as informações que desejamos. Eu pensei que era isso, mas ele não tinha desistido ainda e que disse a seguir me fez me enlouquecer. Ele disse com um sorriso: Senhor, por favor, considere a minha candidatura e não me rejeite por dinheiro. Afinal, é empresa dinheiro e não gastamos do bolso. Então, qual é o problema? Eu prontamente enviei uma carta de rejeição para ele. Embora um trabalho seja sobre dinheiro, nem sempre é apenas dinheiro. Além das habilidades técnicas, é preciso ter habilidades pessoais como respeito mútuo pelos colegas. O candidato mais tarde me abordou para saber por que ele foi rejeitado e eu expliquei a ele que e ofereci alguns conselhos para melhorar no futuro.